O amanhecer na Fazenda Esperança era sempre um espetáculo. O sol despontava tímido sobre as colinas verdejantes, pintando o céu com tons de laranja e púrpura, enquanto o orvalho beijava a grama, transformando cada folha em um diamante reluzente. O cheiro de terra molhada e café fresco pairava no ar, prometendo mais um dia de trabalho árduo e recompensador. Pedro, o capataz da fazenda, era uma figura tão constante quanto o próprio sol. Todos os dias, antes mesmo do galo cantar seu primeiro aviso, ele já estava de pé, percorrendo os campos, verificando as cercas, os animais, garantindo que tudo estivesse em ordem para o início da jornada. Era uma rotina que ele amava. A quietude da manhã, o som dos pássaros, a promessa de um novo começo. Conta nos comentários de onde você está assistindo e aproveita para deixar seu like. Mas naquela manhã específica, algo estava diferente. Uma pontada de desconforto roía a tranquilidade de Pedro. O vento, que normalmente trazia o aroma doce das flores do campo, parecia carregar um peso, um lamento fraco, quase inaudível, arrastado pela brisa gelada. Não era o choro de um bezerro recém-nascido, nem o uivo distante de um cão. Era um som mais gutural, mais desesperado, que arrepiou os pelos da nuca de Pedro. Ele parou, o pulso acelerado, os olhos perscrutando a vasta extensão de campos que se estendiam à sua frente. Nada. Apenas a névoa matinal que começava a se dissipar, revelando as primeiras silhuetas dos eucaliptos na divisa da propriedade. Pedro tentou ignorar, atribuindo a sensação a um cansaço acumulado. Mas o lamento voltou, mais claro agora, um gemido de dor que parecia vir do setor leste da fazenda, próximo ao talhão de milho onde os tratores haviam trabalhado intensamente no dia anterior. Uma premonição gelada apertou seu coração. Ele acelerou o passo, a bota afundando na lama macia, o som do próprio coração batendo forte nos ouvidos. Cada metro parecia uma eternidade. A cada passo, o som da aflição ficava mais nítido, mais humano em sua agonia. Os pássaros haviam silenciado, e o único som era o vento sussurrando segredos sombrios entre as folhas. Ao se aproximar do milharal, a visão que se apresentou a Pedro foi chocante, um soco no estômago que o fez parar abruptamente. No meio da trilha de terra batida, onde as marcas profundas dos pneus do trator ainda eram visíveis, jazia uma cadela. Não era apenas uma cadela qualquer. Ela estava em condições deploráveis, o pelo emaranhado e sujo de terra e o mais aterrorizante, de sangue. Um rastro escuro e viscoso se estendia por vários metros atrás dela, marcando o caminho de seu sofrimento. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora estavam vidrados de dor e medo, semicerrados em uma súplica silenciosa. Ela mal conseguia se mover, ofegante, e cada tentativa de levantar a cabeça resultava em um gemido abafado, que era o lamento que Pedro havia escutado. A parte traseira de seu corpo estava visivelmente ferida e era impossível não notar o inchaço em seu abdômen. Ela estava grávida, grávida e arrastada. A cena era de partir o coração, um testemunho silencioso de uma crueldade inimaginável ou de uma negligência catastrófica. O cheiro de sangue e terra úmida encheu as narinas de Pedro, misturando-se com o amargo sabor da impotência. A cadela, que Pedro depois chamaria de Rosinha, estava claramente à beira da morte, e a visão dos filhotes que ela carregava, ainda não nascidos, mas já ameaçados, era insuportável. Pedro sentiu uma onda de raiva e desespero. Como algo assim poderia ter acontecido? Quem seria capaz de tamanha atrocidade ou descuido? A dor da cadela era palpável, e seu instinto protetor, que era tão forte quanto o seu amor pela fazenda, gritou para ele agir. Mas o que fazer? Ele não era veterinário, e a fazenda ficava a quilômetros da cidade. Rosinha parecia exausta demais até para ser tocada. Ele se ajoelhou lentamente, tentando não assustá-la, e falou em voz baixa, suave,
tentando transmitir um conforto que ele mesmo não sentia. Calma, garota. Eu estou aqui. Eu vou te ajudar. As palavras eram um sopro frágil contra a enormidade do problema. A cadela apenas o olhou com olhos marejados, uma lágrima escorrendo por seu focinho, um pedido mudo de socorro que ecoava na quietude da manhã. O problema não era acidental. O rastro de sangue contava a história de uma tragédia causada por uma máquina, por um erro humano, ou talvez por algo muito pior. O sofrimento era real, a injustiça evidente. E Pedro, um homem comum, agora se via diante de um desafio que testaria os limites de sua compaixão e sua capacidade de agir. Ele sabia que o tempo era crucial. Cada segundo era uma batalha pela vida de Rosinha e de seus filhotes. Pedro se ajoelhou na lama, a mão estendida, mas hesitante. O corpo de Rosinha tremia, não de frio, mas de uma dor excruciante que irradiava de sua parte traseira. Cada respiração era um esforço visível, seus flancos subindo e descendo freneticamente. O cheiro de sangue fresco, metálico e denso agora se misturava ao odor doce e terroso da manhã, criando uma combinação nauseante. Pedro observou mais de perto. As marcas na terra não deixavam dúvidas. Eram sulcos profundos, consistentes com os pneus dos tratores pesados da fazenda. A cadela havia sido arrastada. A pele em carne viva, o pelo rasgado em tiras, os ossos expostos em alguns pontos da bacia. Era uma imagem de puro horror, e a certeza de que ela estava grávida apenas amplificava a tragédia. Quem faria uma coisa dessas? Pedro murmurou para si mesmo, a voz rouca de indignação. A Fazenda Esperança era conhecida por seu cuidado com os animais, tanto os de criação quanto os errantes que encontravam refúgio por ali. Um acidente? Talvez. Mas a dimensão do estrago, o rastro de sofrimento que se estendia por tantos metros, sugeria mais do que um simples descuido. Sugeria uma negligência brutal, uma indiferença que Pedro não conseguia conceber. Ele tocou suavemente a cabeça de Rosinha, que, apesar da dor, não recuou. Seus olhos marejados se fixaram nos dele. Um misto de medo e uma confiança surpreendente. Era um olhar que implorava por salvação, não apenas para si, mas para a vida que carregava em seu ventre ferido. A impotência de Pedro era quase tão dolorosa quanto a dor de Rosinha. Ele não tinha equipamentos, nem medicamentos, nem o conhecimento necessário para lidar com ferimentos tão graves. O celular que ele sempre carregava consigo estava sem sinal naquela parte remota da fazenda. A casa principal, onde o Sr. Almeida, o fazendeiro, estaria acordando, ficava a uma longa e desesperadora distância. Cada minuto que passava era um risco maior para Rosinha e seus filhotes. Ele precisava de ajuda, e rápido. Tentou se levantar, mas Rosinha soltou um gemido mais forte, como se temesse ser abandonada. Pedro se ajoelhou novamente, acariciando seu pelo sujo, tentando transmitir calma. Eu não vou te deixar, garota. Eu prometo. Mas a promessa soava vazia diante da gravidade da situação. O sol começava a subir mais alto, e o calor da manhã, antes acolhedor, agora parecia uma ameaça. A cadela estava perdendo muito sangue, e a desidratação se tornaria um problema em breve. O desespero de Pedro crescia, transformando-se em uma fúria silenciosa contra a pessoa ou a circunstância que havia causado tamanho sofrimento. Ele pensou em correr até a fazenda, mas não podia deixar Rosinha sozinha. E se um animal selvagem se aproximasse? Ou se ela tentasse se mover e piorasse os ferimentos? A cada segundo que passava, a vida dela se esvaía. Pedro começou a falar com ela, em um monólogo desesperado, mas com a intenção de mantê-la consciente, de mantê-la lutando. Ele contou sobre os outros animais da fazenda, sobre os filhotes que ela teria, sobre a vida tranquila que a esperava se ela apenas aguentasse mais um pouco. As palavras eram um bálsamo fraco, mas eram tudo o que ele tinha.
A situação era crítica. A cadela mal conseguia respirar e a visão do sangue fresco continuava a se espalhar pela terra. Pedro sentia o peso de cada grama de vida que se perdia. Ele precisava de um plano e precisava dele agora. O isolamento daquela parte da fazenda parecia uma barreira intransponível, um muro invisível que os separava da ajuda. Mas Pedro era um homem da terra, acostumado a desafios. Ele sabia que desistir não era uma opção. Rosinha o olhava, seus olhos suplicantes parecendo penetrar sua alma, um pedido mudo que ecoava a promessa de vida que ela carregava. Ele precisava encontrar uma maneira. Precisava romper o isolamento. O tempo estava se esgotando, e a cada batida do seu próprio coração, Pedro sentia a urgência de um milagre. O tempo parecia ter congelado, cada segundo um peso insuportável sobre os ombros de Pedro. O cheiro de sangue e a quietude opressora da manhã eram um lembrete constante da urgência. Ele estava perdido em pensamentos, sua mente correndo em busca de uma solução, quando um movimento sutil na borda do milharal o fez erguer a cabeça. Não era o vento. Era uma sombra escura, rápida e decidida que emergiu das hastes douradas do milho. Um cão, um vira-lata de porte médio, com o pelo marrom avermelhado salpicado de manchas mais claras, os olhos inteligentes e alertas. Ele se movia com uma agilidade surpreendente, quase furtiva, mas com um propósito claro. Pedro o observou intrigado e cauteloso. Aquele não era um dos cães da fazenda. Ele nunca o vira antes. O animal se aproximou de Rosinha, não com a curiosidade distante de um estranho, mas com uma determinação que beirava a familiaridade. E então, algo extraordinário aconteceu. O cão, que Pedro mais tarde chamaria de Rex, não latiu, não rosnou, nem demonstrou qualquer sinal de agressão. Em vez disso, ele se aproximou da cadela ferida com uma delicadeza assombrosa. Ele cheirou o focinho de Rosinha, que, em um esforço quase imperceptível, moveu a cabeça em sua direção. Rex então começou a lamber suavemente as feridas expostas na parte traseira de Rosinha, um ato de cuidado instintivo que fez o coração de Pedro apertar. Não era apenas um cão, era um enfermeiro, um consolador, um anjo improvável que aparecia no momento de maior desespero. A cadela, antes tensa e aterrorizada, pareceu relaxar um pouco sob o toque gentil de Rex. Os gemidos diminuíram para um murmúrio fraco, e seus olhos, antes fixos em Pedro, com uma súplica silenciosa, agora se voltaram para Rex, cheios de uma gratidão profunda e um reconhecimento que Pedro não conseguia decifrar. Era como se eles compartilhassem um segredo, uma linguagem de dor e consolo que transcendia a barreira das espécies. Rex, em seguida, deitou-se ao lado de Rosinha, aninhando sua cabeça perto da dela, protegendo-a com seu próprio corpo. Ele olhou para Pedro, e naquele olhar o capataz viu não apenas inteligência, mas uma exigência, um pedido mudo para que ele também agisse, para que se juntasse a essa aliança de compaixão. Pedro sentiu uma onda de emoção que o pegou de surpresa. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de tristeza, mas de uma esperança renovada. Aquele cão, um estranho, havia chegado ali no momento certo, trazendo não apenas conforto para Rosinha, mas também um lembrete de que ele não estava sozinho. A coragem de Rex, sua empatia incondicional, era um farol na escuridão do desespero. Pedro percebeu que a ajuda não viria de um plano elaborado ou de um milagre sobrenatural, mas da mais pura e inesperada bondade. Se isso já te emocionou, inscreva-se para acompanhar o resto da história. A presença de Rex mudou tudo. A solidão de Pedro se dissipou, substituída por um senso de propósito compartilhado. Ele não precisava mais correr desesperadamente até a fazenda e deixar Rosinha sozinha. Agora ele tinha um aliado, um guardião. Pedro se aproximou novamente, desta vez com uma determinação renovada. Rex o observou com atenção, mas sem hostilidade, como se avaliasse suas intenções.
Ao ver que Pedro se ajoelhava com cuidado, estendendo a mão para Rosinha com gentileza, Rex soltou um suspiro, quase um alívio. Você é um bom garoto, não é, Rex? Pedro sussurrou, acariciando a cabeça da cadela. Ele olhou para o vira-lata, que respondeu com um leve abano de cauda. E você também, amigão. Obrigado. A gratidão de Pedro era imensa. Aquele cão havia chegado como um twist inesperado, uma reviravolta no drama que se desenrolava, e sua presença trazia uma nova dimensão de emoção e esperança. Mas o tempo continuava a ser o inimigo. Rex podia oferecer conforto, mas não podia curar as feridas. Pedro precisava de ajuda humana, de medicamentos, de um veterinário. A imagem do Sr. Almeida, o fazendeiro, um homem pragmático e por vezes distante, veio à sua mente. Ele sabia que o fazendeiro se preocupava com seus animais, mas sua prioridade era a produção e o lucro. Seria difícil convencê-lo da urgência e da gravidade da situação, especialmente de uma cadela que nem era da fazenda. No entanto, a coragem de Rex, a forma como ele se recusava a abandonar Rosinha, inspirou Pedro a ser igualmente determinado. Ele não abandonaria essa cadela, não depois de ver a força e a compaixão que um simples animal podia demonstrar. Aquele momento, com o sol subindo e a névoa se dissipando, revelava não apenas a tragédia, mas também a semente de uma extraordinária história de resgate e transformação. Tudo iniciado pela aparição inesperada de um herói de 4 patas. Pedro sabia que o próximo passo era o mais difícil. Sair dali, buscar ajuda e confiar que Rex manteria Rosinha segura até que ele retornasse. Pedro, com o coração apertado, mas com uma nova faísca de esperança acesa pela presença de Rex, começou a correr. Cada passada era um desafio, a lama grudando em suas botas, o ar rarefeito nos pulmões. Ele precisava ser rápido. A vida de Rosinha e de seus filhotes dependia disso. Enquanto seus pés batiam no chão, sua mente voava, processando a cena que acabara de testemunhar. Quem era aquele cão? De onde viera? E por que tanta compaixão? A imagem de Rex aninhado a Rosinha, protegendo-a, lambendo suas feridas, era um paradoxo. Um cão errante, sem lar aparente, demonstrando uma humanidade que muitos humanos pareciam ter esquecido. Pedro se lembrou de outras histórias que ouvia na cidade sobre animais abandonados, maltratados, mas também sobre aqueles que, contra todas as probabilidades, encontravam seu caminho de volta à bondade. Aquele vira-lata, com seus olhos alertas e sua postura protetora, parecia carregar uma sabedoria que ia além de sua espécie. Rex não era um cão qualquer. Sua história, embora desconhecida para Pedro naquele momento, era uma tapeçaria de perdas e pequenos milagres. Ele havia nascido em um canil clandestino, um dos muitos filhotes destinados a uma vida de sofrimento ou abandono. Sua mãe, uma cadela exausta e faminta, mal teve tempo de amamentá-lo antes de ser levada. Rex e seus irmãos foram jogados em um saco, abandonados à beira de uma estrada, em uma noite fria e chuvosa. A maioria não sobreviveu. Mas Rex, o menor e mais fraco, tinha uma centelha de vida, uma força interior que se recusava a se apagar. Um carro passou, e uma criança, com o coração sensível, implorou aos pais para parar. Assim, Rex foi resgatado, mas não por muito tempo. A família, embora bem intencionada, não tinha condições de mantê-lo. Ele foi entregue a um abrigo superlotado, onde a competição por comida e atenção era feroz. Lá, ele aprendeu a ser invisível, a se defender sem agressão, a observar o sofrimento alheio e a sentir uma dor silenciosa por aqueles que não tinham voz. Ele viu outros cães serem adotados, outros partirem, e a cada partida um pedaço de sua esperança diminuía. Mas mesmo no abrigo, houve momentos de luz. Uma voluntária, Dona Lúcia, uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis, percebeu a quietude e a inteligência de Rex. Ela passava horas conversando com ele,
ensinando-lhe pequenos truques, mostrando-lhe que nem todos os humanos eram indiferentes. Ela o ensinou a confiar, a esperar. Dona Lúcia, que havia perdido seu próprio cão anos antes, via em Rex a alma de um sobrevivente, alguém que, apesar de tudo, ainda acreditava na bondade. Ela o levava para passear pelos campos abertos nos arredores da cidade, onde Rex podia correr livremente, sentindo o vento no rosto e o cheiro da terra. Foi em uma dessas caminhadas que ele conheceu Rosinha, uma cadela vira-lata que vivia nos limites da fazenda. Sempre um pouco arisca, mas com um olhar que carregava a mesma solidão que ele sentia. Eles se tornaram amigos silenciosos, compartilhando olhares e momentos de paz na vastidão dos campos. Um dia, Dona Lúcia adoeceu gravemente e não pôde mais ir ao abrigo. Rex esperou dia após dia, mas ela nunca mais apareceu. O abrigo, sem sua voluntária mais dedicada, tornou-se ainda mais opressor. Sentindo a ausência de sua única conexão verdadeira, decidiu que não podia mais esperar. Ele escapou, não em busca de aventura, mas em busca de um propósito, de um lugar onde pudesse ser útil, onde pudesse encontrar a mesma gentileza que Dona Lúcia lhe havia mostrado. Ele vagou por semanas, sobrevivendo com restos de comida e a ajuda ocasional de algum transeunte, sempre com a imagem de Dona Lúcia e Rosinha em sua mente. Sua jornada o levou de volta aos campos da Fazenda Esperança, onde ele ocasionalmente se esbarrava com Rosinha. Ele sabia que ela estava grávida, tinha visto seu ventre crescer e sentia uma conexão com ela, uma responsabilidade. Era como se, ao ver Rosinha em perigo, todas as suas próprias experiências de abandono e luta pela sobrevivência tivessem convergido para aquele momento, para aquela decisão inabalável de protegê-la. Sua força interior não vinha da raça ou do pedigree, mas da resiliência forjada em cada adversidade, em cada ato de bondade recebido e em cada lição de empatia aprendida na pele. Ele era um herói improvável, moldado pela dor, mas definido pela capacidade de amar e de não desistir. Pedro, correndo pela fazenda, não sabia de todos esses detalhes, mas sentia a profundidade da conexão que Rex tinha com Rosinha. Era algo que transcendia a razão, algo puramente instintivo e belo. Ele precisava honrar essa conexão. Ele precisava ser tão forte e determinado quanto Rex. A casa principal estava agora à vista e, com ela, a esperança de ajuda. Pedro sentia os pulmões arderem, mas a imagem de Rex, fiel e protetor ao lado de Rosinha, impulsionava cada músculo. A casa principal, uma construção robusta de tijolos e telhas coloniais, parecia demorar uma eternidade para se materializar por completo. Finalmente, ele irrompeu pelo portão da propriedade, o suor escorrendo pela testa, o rosto vermelho de esforço e angústia. O cheiro de café forte e pão fresco vindo da cozinha da fazenda, que em outras manhãs seria acolhedor, agora parecia um luxo distante, quase um insulto à dor que Rosinha estava sentindo. Sem bater, Pedro abriu a porta da sala de jantar, onde o Sr. Almeida, o fazendeiro e dono de tudo aquilo, tomava seu desjejum. Um homem de seus 60 anos, com cabelos grisalhos bem penteados e um semblante sério. O Sr. Almeida era conhecido por sua mente afiada para os negócios e por uma pragmática que muitas vezes beirava a frieza. Ele ergueu os olhos do jornal, sua expressão de calma perturbada pela entrada abrupta de Pedro. «Pedro, que diabo! Aconteceu alguma coisa?» perguntou o Sr. Almeida, a voz firme, mas com um tom de impaciência. Ele não estava acostumado a interrupções em sua rotina matinal. «Senhor, Almeida, é a Rosinha, a cadela. Ela foi atingida. Pelo trator, eu acho. Está muito mal, gravemente ferida e ela está grávida». Pedro ofegou, as palavras tropeçando umas nas outras, sua voz embargada pela emoção. O fazendeiro franziu a testa, pousando o jornal com um leve ruído. «Rosinha,
Aquela vira-lata que vive nos limites da propriedade? Pedro, você sabe que temos prioridades aqui. Os animais de criação, a colheita. Um acidente com um cão errante, por mais lamentável que seja, não pode nos atrasar. Além do mais, um trator? Qual trator? Quem estava operando? Sua preocupação inicial parecia girar em torno dos equipamentos e da responsabilidade, não do sofrimento do animal. Senhor Almeida, não é só um cão errante, ela está morrendo e tem filhotes. Eu a encontrei no milharal, arrastada, sangrando muito. Tem um outro cão com ela, um vira-lata, que não a abandona por nada. Ele está lá, protegendo-a. É uma cena de cortar o coração, Pedro implorou, a voz subindo de tom, a frustração com a aparente indiferença do fazendeiro crescendo em seu peito. Ele sabia que o Sr. Almeida não era um homem cruel, mas sua prioridade era o lucro. E isso, muitas vezes, o tornava cego à dor alheia. Um outro cão. Pedro, não podemos ter mais animais sem controle pela fazenda. Isso pode atrair predadores, causar problemas sanitários. E se foi um trator, precisamos investigar. Isso é um problema, sim, mas de outra natureza. Chame o Zé, o tratorista, para me explicar. Talvez ele tenha visto algo. Mas quanto à cadela, o que você sugere? Que paremos tudo por causa de um animal de rua? O fazendeiro retrucou, sua voz mantendo a calma calculada, mas com um traço de irritação. Sua motivação, a otimização da produção e a minimização de problemas era clara e revelava uma espécie de maldade silenciosa, a indiferença que corroía a empatia. Sugiro que chamemos o veterinário, Sr. Almeida. Agora! Ela não vai aguentar muito tempo. O sangue não para e o sol já está subindo. Se não fizermos algo, ela e os filhotes vão morrer. E o outro cão, o Rex, ele não vai sair de lá. Ele está arriscando a própria vida para protegê-la. Pedro insistiu, seu rosto contorcido em uma mistura de súplica e raiva. Não podemos simplesmente virar as costas. O que diriam de nós? O que diria a Dona Lúcia se ela estivesse aqui? Ele sabia que mencionar Dona Lúcia, a antiga voluntária do abrigo que o fazendeiro respeitava, poderia ser um trunfo. A menção de Dona Lúcia pareceu ter um efeito. O Sr. Almeida hesitou, a expressão endurecida por um momento, como se lutasse consigo mesmo. A imagem de sua antiga amiga, conhecida por sua bondade inabalável com os animais, ecoou em sua mente. Mas o pragmatismo ainda era forte. Pedro, o veterinário está a 1 hora de distância, e se pararmos o trator para levá-la, é um dia de trabalho perdido. Pense nos custos. E o custo de uma vida, Sr. Almeida? De várias vidas? Pedro o confrontou, os olhos fixos nos do fazendeiro. Eu não vou abandoná-la. Eu não posso. E o Rex também não. Se o senhor não ajudar, eu vou ficar lá com ela e farei o que puder. Mas ela precisa de ajuda profissional. A determinação de Pedro era inabalável, um reflexo da lealdade que ele havia testemunhado em Rex. Ele não abandonaria Rosinha, não importa o custo pessoal. A quietude da manhã na casa grande contrastava com o drama silencioso que se desenrolava nos campos, onde a vida de Rosinha se esvaía a cada minuto. O conflito entre a compaixão e a pragmática do fazendeiro atingia seu ápice, e Pedro sabia que a vida de Rosinha dependia de quem vencesse essa batalha interna. O senhor. Almeida suspirou, um som pesado. A menção de Dona Lúcia, uma figura de bondade inabalável, havia atingido um nervo. Ele olhou para Pedro, a determinação do capataz espelhando uma parte de si que ele havia suprimido. Está bem, Pedro, está bem. Vou ligar para o Dr. Gustavo, mas que fique claro, isso é uma exceção e os custos serão consideráveis. Sua voz ainda carregava a ressalva do pragmatismo, mas havia uma concessão. Pegue a caminhonete, vá até a estrada principal para o sinal. Eu ligo daqui a pouco. Leve um lençol limpo e água. Tente estancar o sangue. Vá rápido. Pedro não esperou por mais. Obrigado, Sr. Almeida. Apressado e ele já estava correndo.
A cada passo, a esperança, antes um fiapo, agora era uma chama mais forte. Ele pegou a caminhonete e dirigiu o mais rápido possível até o ponto de sinal. A ligação para o Dr. Gustavo foi feita em meio a uma ansiedade palpável. O veterinário prometeu vir o mais rápido possível, mas a distância era um fator crítico. Com um lençol e uma garrafa d'água, Pedro retornou ao milharal. O sol já estava alto e a cena apertou seu peito. Rosinha estava mais fraca, a respiração superficial, os olhos quase fechados. Rex, ainda ao seu lado, parecia mais aflito, lambendo-a com frequência desesperada. O rastro de sangue parecia ter se expandido, um tapete escuro e grudento. Rosinha! Rex! Eu voltei! O veterinário está vindo! Pedro anunciou, sua voz carregada de urgência. Ele se ajoelhou, rasgando o lençol em tiras e com as mãos trêmulas fez um curativo improvisado. A água ajudou a limpar um pouco a ferida, mas a extensão do dano era assustadora. Era um milagre que ela ainda estivesse viva. Rex observava cada movimento de Pedro, seus olhos fixos, como se auditasse a capacidade do humano em ajudar. Ele parecia entender a gravidade. Enquanto Pedro tentava controlar o sangramento, um barulho de motor se aproximou. Era o trator, o mesmo que provavelmente havia causado tudo aquilo. Pedro sentiu uma onda de raiva. O veículo parou a alguns metros e Zé, o tratorista, desceu. Um homem corpulento, com as mãos calejadas, Zé se aproximou, a expressão de curiosidade se transformando em choque e, em seguida, em um horror profundo. «Pedro, o que aconteceu aqui?» Zé perguntou, a voz embargada, os olhos arregalados. «Aconteceu que sua máquina arrastou essa cadela, Zé. Grávida, ela está morrendo», Pedro respondeu, a raiva transbordando. Zé cambaleou para trás, as mãos cobrindo a boca. «Não, não pode ser. Eu não vi. Eu juro, Pedro. Eu estava com o fone de ouvido, o rádio ligado. O sol estava forte e a poeira. Eu não vi nada». Seus olhos marejaram e a culpa pesada em sua voz era palpável. Não era maldade, mas uma negligência grave. Ele se jogou no chão, ao lado de Pedro, chorando de remorso. «Meu Deus, os filhotes! Eu não queria, Pedro, eu juro que não queria!» A presença de Zé, com seu remorso genuíno, complicou as emoções de Pedro. A raiva deu lugar a uma mistura de compaixão e tristeza. Zé não era um vilão cruel, mas uma vítima de sua própria desatenção. A situação se agravava a cada minuto. Rosinha soltou um gemido mais fraco, quase um suspiro final. Rex uivou, um lamento baixo e doloroso que cortou o ar. Era um som de alerta, um apelo desesperado. O tempo estava se esgotando, e a ajuda do veterinário parecia uma eternidade distante. A determinação de Rex, porém, não vacilava. Ele continuava ali, uma fortaleza peluda de lealdade, recusando-se a abandonar sua amiga, mesmo quando a esperança parecia se esvair. A escalada do conflito não era mais apenas contra a indiferença, mas contra o tempo, a gravidade dos ferimentos e a fragilidade da vida. O uivo de Rex, um lamento primal que ecoou pelos campos, foi o sinal mais claro de que o tempo estava, de fato, se esgotando. Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A vida de Rosinha pendia por um fio tênue e o peso da responsabilidade apertava seu peito. Zé, ainda prostrado pelo remorso, levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados, mas agora com uma centelha de determinação. Ele não podia desfazer o que havia feito, mas podia e devia ajudar a salvar. E então, o som. Distante a princípio, mas crescendo rapidamente, o motor de um carro se aproximava. Não era o barulho familiar dos veículos da fazenda, mas o ronco mais suave e rápido de um automóvel de passeio. Era o Dr. Gustavo. A ajuda estava chegando. Minutos depois, um carro branco parou bruscamente na beira do milharal. Dr. Gustavo, um veterinário experiente de meia-idade, com cabelos grisalhos e óculos na ponta do nariz, saltou do veículo. Sua maleta, sempre a postos, já estava em sua mão.
Ele avaliou a cena com um olhar profissional e grave. Rosinha, pálida e ofegante, Rex ao seu lado e Pedro e Zé, sujos e angustiados, completavam o quadro de desespero. "Pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui?" exclamou o Dr. Gustavo, ajoelhando-se imediatamente ao lado de Rosinha. Ele tocou o corpo da cadela com delicadeza, sentindo o pulso fraco e examinando a ferida exposta. "É grave, muito grave. Ela perdeu muito sangue e está com filhotes. Meu Deus!" Sua voz carregava a preocupação de quem sabe que está diante de um caso limítrofe. Rex rosnou baixinho quando o veterinário se aproximou, mas Pedro o acalmou com um toque gentil. "Rex, ele veio para ajudar. Ele é amigo." O cão, surpreendentemente, pareceu entender, recuando um pouco, mas mantendo-se em alerta máximo, seus olhos fixos em cada movimento do Dr. Gustavo. Sua lealdade era absoluta, mas sua inteligência permitia uma concessão pela esperança de cura. "Pedro, Zé, preciso de ajuda", disse o veterinário, já abrindo sua maleta. "Precisamos imobilizá-la e levá-la para a clínica. Não posso fazer muito aqui. Os filhotes, se ela não for operada logo, nenhum deles vai sobreviver. E ela também não." As palavras do Dr. Gustavo atingiram como um golpe. A dúvida sobre a sobrevivência, antes uma sombra, agora era uma realidade cruel. Zé, que minutos antes estava em choque, agora agia com uma urgência silenciosa. "Eu ajudo, doutor. O que precisar." Ele correu até o trator e pegou uma lona limpa que guardava para cobrir equipamentos. Pedro, sem hesitar, ajudou a preparar uma maca improvisada. Com cuidado extremo, seguindo as instruções do veterinário, Pedro e Zé ergueram Rosinha. Cada movimento era doloroso para a cadela, que gemia fracamente. Rex, com uma agilidade impressionante, saltou para a lona junto a ela, aninhando-se ao seu lado, como se sua presença pudesse de alguma forma mitigar a dor. Era um milagre emocional em si, a imagem de um cão ferido protegendo o outro, e agora 2 homens se unindo para salvá-los, um deles carregando o peso de uma culpa imensa. "Ela precisa de uma transfusão urgente e de uma cirurgia para estancar essa hemorragia interna", explicou o Dr. Gustavo, enquanto eles carregavam a lona com Rosinha e Rex para o carro. "E os filhotes? É uma corrida contra o tempo. A decisão de quem salvar primeiro, se a mãe ou os filhotes, era uma escolha difícil que o veterinário teria que fazer na clínica. Mas ali, naquele momento, a prioridade era levá-los vivos. O caminho até a clínica veterinária, que antes parecia longo, agora era uma eternidade. Pedro dirigia a caminhonete com o máximo de velocidade e cuidado, enquanto Zé ia no banco de trás, segurando a lona com Rosinha e Rex, tentando mantê-los o mais estável possível. O doutor Gustavo, no banco do passageiro, fazia anotações e ligava para sua clínica, preparando a equipe para a emergência. A cada solavanco da estrada de terra, o coração de Pedro se apertava. Ele olhava pelo retrovisor e via Zé com os olhos marejados, mas com uma nova energia, uma dedicação que não se esperava do tratorista. A indiferença do Sr. Almeida, embora ainda presente, havia sido quebrada pela urgência da situação e pela determinação de Pedro. O fazendeiro havia agido, mesmo que a contragosto. E Zé, o causador indireto, estava ali redimindo-se a cada segundo de cuidado. Ao chegarem à clínica, a equipe já estava a postos. Rosinha foi levada às pressas para a sala de cirurgia. Rex, no entanto, não queria se afastar. Ele latiu, choramingou, tentou seguir a maca. Pedro teve que segurá-lo com firmeza, explicando que era para o bem de Rosinha. "Ele vai ficar bem, Rex. Eles vão cuidar dela e dos filhotes." Enquanto o doutor Gustavo e sua equipe lutavam pela vida de Rosinha e seus filhotes, Pedro e Zé esperavam na sala de espera, a tensão palpável. Zé não parava de andar de um lado para o outro, a culpa pesando, mas também a esperança. "Será que ela vai conseguir, Pedro? Os filhotes? Eu não me perdoaria. Ela é forte, Zé, e tem o Rex, e agora a gente. Ela vai lutar."
Pedro respondeu, tentando transmitir uma confiança que ele mesmo não sentia por completo. A transformação em Zé era visível. Não era mais o homem distraído, mas um ser humano consumido pelo remorso e pela ânsia de fazer o certo. Aquela manhã que começou com a tragédia estava se tornando um catalisador de mudanças profundas, revelando a capacidade humana de compaixão e redenção, mesmo nos corações mais pragmáticos ou desatentos. A vida de Rosinha e seus filhotes era o centro de tudo, e a esperança, por mais frágil que fosse, era a única coisa que os mantinha. A espera na clínica foi uma eternidade torturante. As paredes brancas e frias da sala de espera, que antes pareciam acolhedoras, agora refletiam a angústia que pairava no ar. Rex, após ser contido por Pedro, havia se acalmado, mas não parava de andar em círculos, o focinho no chão, um lamento baixo e constante escapando de sua garganta. Ele parecia sentir cada minuto que Rosinha passava sob o bisturi uma conexão invisível que unia os dois corações. Pedro e Zé estavam sentados, ou melhor, encolhidos, em cadeiras de plástico, incapazes de manter qualquer conversa significativa. Cada som vindo da sala de cirurgia, um bip de monitor, o murmúrio de vozes abafadas, era um gatilho para um novo pico de ansiedade. Zé, com o rosto ainda marcado pelas lágrimas e pela culpa, mantinha os olhos fixos na porta da sala de cirurgia. Eu não sei o que farei se ela não aguentar, Pedro, ele murmurou, a voz rouca. Não vou conseguir viver com isso. Não depois de ver aqueles olhinhos e os filhotes. Seu remorso era palpável, transformando-se em uma promessa silenciosa de redenção. Pedro, embora igualmente angustiado, tentava manter a compostura. Ela vai aguentar, Zé. Ela tem que aguentar. E você vai ajudar a cuidar dela quando ela sair. Vai ter muito trabalho pela frente. A ideia de um futuro, mesmo que incerto, era um pequeno raio de esperança. Então, a porta da clínica se abriu novamente. Para a surpresa de Pedro e Zé, era o senhor Almeida. O fazendeiro, antes tão pragmático e distante, estava ali, em pessoa, com o mesmo semblante sério, mas com uma tensão visível em seus ombros. Ele caminhou até eles, seu olhar varrendo a sala e parando em Rex, que por um instante rosnou baixinho, como se sentisse a presença de alguém que não fazia parte daquele círculo de dor. "Senhor Almeida!" Pedro exclamou surpreso. "Eu não podia ficar na fazenda sabendo o que estava acontecendo." O fazendeiro respondeu, sua voz um pouco mais suave do que o habitual, embora ainda carregasse a formalidade. "Liguei para o Dr. Gustavo e ele me atualizou da gravidade. Como está a situação?" Sua presença ali era um twist inesperado, uma prova de que a semente da compaixão, plantada pela memória de Dona Lúcia e regada pela determinação de Pedro, estava começando a germinar. "Ainda não sabemos, Sr. Almeida." "Ela está lá dentro há horas," Zé respondeu, apontando para a sala de cirurgia, a voz embargada. A hierarquia social parecia menos importante naquele momento de vulnerabilidade compartilhada. A espera se arrastou por mais 40 minutos. Cada minuto parecia uma década. Rex, exausto, finalmente se deitou aos pés de Pedro, mas seus olhos permaneciam abertos e fixos na porta. O senhor Almeida, por sua vez, sentou-se em uma das cadeiras, não com a postura relaxada de quem espera por algo trivial, mas com a rigidez de quem aguarda um veredito crucial. Era evidente que a vida de Rosinha e a de seus filhotes haviam se tornado, de alguma forma, importantes para ele. Finalmente, a porta da sala de cirurgia se abriu. Dr. Gustavo emergiu, o avental cirúrgico manchado, o rosto cansado, mas com um pequeno sorriso que tentava se formar nos lábios. O coração de todos deu um salto. "Doutor, e então?" Pedro perguntou, levantando-se abruptamente, Rex ao seu lado, latindo suavemente. O veterinário suspirou, um misto de alívio e exaustão. "Foi uma luta, meus amigos. Uma luta e tanto. Ela perdeu muito sangue e a lesão na bacia era grave.
Tivemos que fazer uma transfusão e uma cirurgia delicada para estancar a hemorragia e realinhar os ossos. Ele fez uma pausa dramática e o ar na sala de espera se tornou ainda mais denso. Mas ela conseguiu. Rosinha está fora de perigo. A cirurgia foi um sucesso. Um coro de suspiros de alívio preencheu a sala. Pedro sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na parede. Zé caiu de joelhos novamente, mas desta vez as lágrimas eram de pura gratidão e alegria. Rex soltou um uivo de felicidade, balançando o rabo freneticamente, como se tivesse compreendido cada palavra do veterinário. "E os filhotes, doutor?" O senhor Almeida perguntou, sua voz surpreendentemente embargada, os olhos fixos no veterinário. "Doutor." Gustavo sorriu um pouco mais. "Esse foi o milagre, senhor Almeida. Diante de tudo que ela passou, diante da perda de sangue e da dor, esperávamos o pior. Mas a força dela, a determinação e talvez a presença do Rex ao lado dela, dando-lhe força. Rosinha deu à luz a 3 filhotes saudáveis antes e durante a cirurgia. Infelizmente, 2 não resistiram ao trauma, mas 3 pequenos milagres estão aqui, fortes e barulhentos." A notícia dos 3 filhotes sobreviventes foi a cereja do bolo. O alívio se transformou em euforia. 3 vidas salvas, além da mãe. Era mais do que qualquer um deles ousara esperar. A transformação de Zé era completa. Ele não era mais o tratorista desatento, mas um padrinho orgulhoso e redimido. O senhor Almeida, por sua vez, olhava para Pedro e Zé com uma expressão que Pedro nunca havia visto em seu rosto. Uma mistura de respeito, surpresa e talvez uma nascente ternura. A pragmática do fazendeiro havia sido desafiada, e pela primeira vez, a vida, a emoção e a bondade haviam vencido a planilha de custos. Aquele dia, que começou com uma tragédia quase insuperável, havia se transformado em um testemunho do poder da esperança e da compaixão, e do nascimento de uma nova chance para todos os envolvidos. A resolução do conflito imediato trazia consigo a promessa de transformações ainda maiores. A resolução do conflito imediato trazia consigo a promessa de transformações ainda maiores. Nos dias que se seguiram à cirurgia, Rosinha se recuperou lentamente na clínica, com Pedro, Zé e até o Sr. Almeida fazendo visitas regulares. Os 3 filhotes, pequenos e frágeis, mas cheios de vida, eram o símbolo da esperança renascida. Rex não se afastou um segundo. Sua presença constante, um bálsamo para a cadela em recuperação. O doutor. Gustavo ficou impressionado com a devoção do cão e a mudança de atitude do fazendeiro. O senhor Almeida, tocado pela resiliência de Rosinha e pela lealdade de Rex, e talvez pela memória de Dona Lúcia, fez algo que ninguém esperava. Ele não apenas cobriu todas as despesas veterinárias, mas anunciou um projeto audacioso, a construção de um moderno centro de resgate e reabilitação para animais abandonados na Fazenda Esperança. Ele o batizou de Santuário Dona Lúcia, um tributo à sua esposa e ao novo propósito que havia encontrado. Zé, consumido pelo desejo de redenção, tornou-se o primeiro voluntário dedicado, trabalhando incansavelmente na construção e, posteriormente, no cuidado dos animais. Meses se passaram e o Santuário Dona Lúcia floresceu. A fazenda, antes conhecida apenas por suas colheitas, era agora um farol de compaixão. Rosinha e seus 3 filhotes, agora fortes e brincalhões, eram os primeiros hóspedes permanentes do santuário, aguardando lares amorosos. Rex, o herói improvável, era uma lenda local, sua história de coragem e empatia inspirando a todos que visitavam o local. O senhor Almeida, antes um homem severo e distante, era agora visto com novos olhos, sua fortuna e influência usadas para uma causa nobre. Seu sorriso, antes raro, agora era gentil e frequente. A história de Rex, Rosinha, dos filhotes e do fazendeiro milionário
se espalhou para muito além dos limites da fazenda, tornando-se uma lição universal sobre o poder do amor incondicional, da coragem que desafia as expectativas e da empatia que pode redimir até os corações mais endurecidos. O Santuário Dona Lúcia se tornou um modelo, inspirando outras comunidades a agir. Num mundo que tantas vezes parece cruel e indiferente, a história de Rex nos lembra que a bondade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e que um único ato de compaixão pode desencadear uma onda de transformações. Que a história de Rex inspire a todos a enxergar a bondade onde menos se espera e a agir com compaixão, fazendo a diferença na vida de quem mais precisa. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá. Na cena final, Rex e Rosinha, rodeados por seus filhotes e pelo Sr. Almeida, agora um homem de sorriso gentil, observavam o pôr do sol sobre os campos da Fazenda Esperança, um símbolo de um novo começo e da eterna esperança que nasce da bondade.